Boa noite a todos. Meu nome é Rafael Delfonso, eu sou coordenador de performance e a gente vai estar hoje aí nessa aula gratuita totalmente voltada para atletas de futebol. Queria que quem tivesse aí ao vivo, né, me confirmasse aí no chat como que tá a imagem, se o som tá bom. Qualquer problema vocês podem ir me mandando aí no chat, tá, pessoal? Para quem está assistindo essa aula depois, né, adianta aí esse início. Vou esperar só uns minutinhos aqui para ver a confirmação aí do áudio. Então, quem está assistindo depois pode avançar aí um pouquinho, tá? Nossa ideia hoje aqui é então falar sobre os quatro pilares, né, do, do jogo de futebol, do desempenho no futebol, tá? É, é um conteúdo totalmente voltado aí para atletas, ok? O foco principal dessa aula é para atletas, mas é claro que profissionais, né, estudantes vão poder aproveitar também esse conteúdo. Mas eu vou tentar usar aqui uma linguagem voltada para o atleta, atletas aí a partir de 14 anos, para os pais também que possam ir orientar os seus atletas. Então o objetivo aí é esse, tá bom, pessoal? Estou aguardando aí vocês me confirmarem como é que tá o áudio aí, me dá um ok aí se tiver o áudio bom, se estiver vendo a minha tela aí perfeitamente, tá? Iniciando aqui, de uma forma bem rápida, tá, pessoal? É, Então, meu nome é Rafael, já falei, eu já sou coordenador de performance, eu sou mestre em ciências do esporte pela UFMG, tenho especialização em futebol pela UFV, uma das principais, se não a principal é, especialização em futebol do Brasil, tá? Inclusive, muitos dos conteúdos dessa aula tem como base, né, o conhecimento aí que eu adquiri nessa especialização, tá? Bom, obrigado aí pelo feedback, pessoal. Áudio bom, imagem boa, vamos seguir então. Tenho também a licença B e a licença A de treinadores de futebol da CBF Academy, tá? Concluí a licença A do ano passado, então hoje aí é praticamente a principal licença oficial do país. E no futebol profissional, eu já atuei como analista de desempenho, fisiologista, treinador de goleiros e auxiliar técnico, né? Hoje aí estou na coordenação da performance. A aula de hoje, então, tá, pessoal? A aula de hoje a gente vai falar então aí sobre os quatro pilares do desempenho do futebol, tá? Como que o atleta pode usar isso para poder evoluir no futebol? Eu acredito muito que o conhecimento, pessoal, ele é capaz de transformar assim em qualquer área. E eu fico pensando muito por que que no futebol é diferente, por que que os atletas não buscam conhecimento, estudar o futebol, como que isso pode fazer com que o atleta evolua, tá? E o que eu quero é mostrar isso. Já aproveito para compartilhar com vocês aí meu Instagram, rafael.professor. Estou postando alguns conteúdos lá. Vou postar ainda mais, inclusive dessa aula de hoje, tá? E também o Instagram da empresa, né? Uma empresa aí que eu criei, a Beat Soccer Player. Na tradução literal aí é um jogador de futebol melhor. Então a ideia é sempre pegar o jogador independente do seu nível e tornar ele melhor do que ele é. Então já convido vocês aí a estar seguindo aí esses dois Instagrams. Então, como eu falei, para quem é essa aula, tá, pessoal? Então, esta aula é para todos os atletas que querem entender sobre o futebol, sobre o jogo de futebol, sobre esse esporte, tá? E para os jogadores que desejam evoluir de uma forma geral, tá? Então, o objetivo principal dessa aula gratuita aqui é isso. E também, pessoal, eu quero mostrar, né, que aprender a análise do desempenho pode ser utilizada pelo atleta como uma ferramenta pessoal de desenvolvimento. Então, se você é pai de um atleta, ou se você é um atleta, seja de qualquer nível, se você está na categoria de base, profissional, joga amador, qualquer nível competitivo, a ideia dessa aula é
mostrar para você que é possível você, com conhecimento no futebol, evoluir, tá? Então, assim, o objetivo então da aula em si é, eu vou apresentar os 4 pilares do desempenho no futebol, tá? Que eu já dei um spoiler lá no Instagram, né? Então, falei lá quais são esses pilares. Se você não viu ainda, vai no Instagram, curte lá, compartilha, é importante, tá? Eu vou mostrar também como que o conhecimento pode transformar a carreira como atleta. Então, como que conhecer esses pilares, conhecer esses conceitos pode transformar aí a sua carreira. E eu quero tentar, pessoal, nessa aula de hoje, inspirar aí a uma mudança de mentalidade, que é essa que eu falei. Assim, ó, eu quero que o atleta se convença que o conhecimento, com o conhecimento do jogo, ele estudando o jogo, ele estudando esses 4 pilares, ele vai evoluir. É isso que eu quero sair com esse objetivo dessa aula hoje. E também eu quero que essa aula seja um primeiro passo aí para que você, que é atleta, ou para você que é pai de um atleta, possa aí elevar o seu nível no futebol em todos os sentidos, tá? Então, falando aí dos 4 pilares, né? Pilar físico, pilar técnico, pilar psicológico e pilar tático. Eu vou fazer uma comparação. Para muitos aí, atletas principalmente, conhecem esses cards, né? Os famosos cards aí do FIFA. E deixa eu pegar o laser aqui. Esses cards, então, normalmente lá no joguinho de videogame, né, tem o jogador e esse jogador ele tem uma nota, né? Uma nota de qual que é o nível daquele jogador. E essa nota ela é baseada ali em algumas outras notas das atribuições daquele jogador. Então, passe, chute, drible, etc. Imagine então aqui que essa nota desse jogador, né, aqui no FIFA, por exemplo, essa nota geral, ela é uma média das outras notas e que, por exemplo, aqui o chute entra aqui as finalizações, os passes, a condução, a defesa, a parte física, né, tem aqui também. Então, isso é como que o jogo lá criou uma forma de mensurar ali a qualidade do atleta, vamos dizer assim, para dar uma nota para o atleta. A gente trazendo aí para a vida real, vamos dizer assim, para o futebol real, tem uma coisa parecida com aquele card. Então, vamos pensar que, ao invés de ter aqueles atributos, vamos pensar nos 4 atributos aí: o tático, o técnico, o físico e o psicológico. Então, o atleta de futebol ele precisa ter essas 4 capacidades, vamos dizer assim, e desenvolver essas 4 áreas, tá? E quanto maior ele for nessas 4 áreas, maior é o nível total dele, certo? E o que é cada pilar, tá? Então, falando assim, ó, o pilar físico, então. O pilar físico é a base da performance, é o combustível do rendimento. A gente vai falar do pilar físico basicamente em 3 grandes capacidades: a capacidade de força, de velocidade e de resistência, tá? Na parte física, quando a gente fala de força, velocidade e resistência, é muito específico do futebol. Tá? Então, por exemplo, a resistência lá na maratona, o cara tem que correr 42 quilômetros em certa velocidade para conseguir vencer a maratona. Lá na corrida de 100 metros rasos, o Usain Bolt lá tem que correr 100 metros rasos em 9 segundos, então o tipo dele de treino é outro. E um levantador de peso, por exemplo, halterofilista, né? Tem que levantar lá não sei quantos quilos para ser campeão. E no futebol, a gente acaba que tem uma mistura disso tudo. Eu preciso que o meu atleta seja forte para disputa, para as ações de força, para acelerar rápido, para frenar rápido, para mudar de direção. Eu preciso que ele seja veloz, porque muitas vezes, eu vou falar um pouco mais para frente sobre isso, mas muitas vezes pelo tamanho do campo, né? Esse atleta precisa ser rápido para ele chegar na frente da bola ou chegar na frente do seu adversário. E ele vai precisar de ser resistente, porque a duração do jogo ela é muito longa, 2 tempos de 45 minutos aí no futebol profissional, na base é um pouco menos. Então, é uma mistura dessas capacidades. E isso é um dos motivos para o futebol ser tão apaixonante, né? Que você consegue ali dentro do mesmo esporte ter pessoas de diferentes tipos. Tem um jogador que é mais resistente, tem um jogador que é mais forte, tem um jogador que tem mais velocidade, e todos eles conseguem jogar até no alto nível, tá? Então, quando a gente fala do pilar físico, o atleta precisa desenvolver essas capacidades, ele precisa sustentar a intensidade do jogo, tá? E também um outro ponto que é extremamente importante dentro do pilar físico
é a questão das prevenções de lesões e da recuperação. No mais alto nível, aí a gente já tem jogos, quase 2 jogos por semana durante todo o ano, né? Então, aquele jogador que se recupera mais rápido, ele tem uma vantagem. Aquele jogador que se prepara, que tenta prevenir as lesões, ele tem uma vantagem. Aquele jogador que se alimenta melhor, que vai entrar dentro desse pilar físico, a alimentação, o descanso, o sono, ele também vai ter uma vantagem. Então, tudo isso aí está incluído dentro do pilar físico, tá? Passando aqui agora para o pilar técnico, então o que é o pilar técnico dentro desses 4 pilares, né? Então é a execução dentro do jogo. A gente pode ser até mais simples ali, né? Então, passe, o domínio, as finalizações, o cabeceio, o drible, e até mesmo posso falar assim da corrida, técnica de corrida, né? Parece uma coisa, poxa, técnica de corrida sem bola, tal, é técnica de corrida, é uma coisa que dentro da parte técnica, do pilar técnico, a gente vai ter que em certo momento desenvolver para o atleta conseguir desempenhar dentro do jogo, tá? Existem outras técnicas, então até um pouco mais avançadas, né? Por exemplo, a técnica de bloqueio de corrida, que hoje é muito comum de se ver aí nas análises individuais que os atletas fazem aí com profissionais capacitados para isso. Então, assim, de forma resumida, né? Então, o pilar técnico está muito relacionado então com as ações do jogo, as ações técnicas do jogo, como eu já citei alguns exemplos, a qualidade dessas ações, tá? Usar o seu corpo de forma eficiente. Por que de forma eficiente? Que se você também fazer os gestos técnicos de uma forma ineficiente, você pode se desgastar mais rápido, você pode ter uma lesão. E a capacidade também de repetir essas ações durante todo o jogo. E aí a gente já começa a linkar um pouquinho a parte técnica com a parte física, tá? Passando aqui para o pilar psicológico, e até coloquei aqui a força invisível, e esse pilar psicológico, para mim, eu acho que é um dos que precisa avançar muito ainda, principalmente aqui no Brasil, acho que lá fora até um pouco, já está um pouco mais avançado, mas o pilar psicológico, no meu ponto de vista, ele é o grande diferencial, vamos dizer assim, quando você vai se aproximando do alto nível. Então, o atleta começou ali, categoria de base, pode ser que se esse atleta for muito bom nesse pilar psicológico, ele já vai ter algum destaque em relação aos colegas, mas eu acho que quando vai aproximando ali sub-20, profissional, e a pessoa vai alcançando um nível maior, ele tende a ter esse pilar psicológico muito desenvolvido. Então, assim, primeiramente pela questão de sustentar o desempenho sob pressão. Aquele atleta que é capaz de jogar da mesma forma que ele joga na rua, num estádio com 50 mil pessoas, é um atleta que sustenta o seu desempenho sob pressão. E isso está dentro do pilar psicológico, e isso é uma coisa que deve ser trabalhada, tá? Temos também em relação à confiança e à concentração, que é essencial para o futebol e são coisas que precisam ser trabalhadas com o jogador de futebol e que muitas das vezes, principalmente na formação, ninguém está pensando nisso, tá? Em relação ao controle emocional também, acontece muito, poxa, erro de arbitragem ou um lance mais disputado que o jogador perde a cabeça e aí acaba dando um soco no adversário e é expulso. Um impedimento, o jogador chuta a bola, toma um cartão amarelo bobo e depois no outro lance toma outro cartão amarelo e é expulso também. Então, ter esse controle emocional é uma coisa que está dentro do pilar psicológico e que dá para ser trabalhado e que deve ser trabalhado, tá? Motivação e disciplina, então são duas coisas que também estão dentro do pilar psicológico. Dá para ser desenvolvida, dá para ser trabalhada, deve ser trabalhada e que tem uma margem muito grande assim de evolução, tá? Então, a pessoa se automotivar, o atleta, né, ele ter suas motivações intrínsecas, não precisar de ficar um treinador pedindo para ele fazer mais rápido, mais forte, com mais concentração, então ele ter aquilo ali com ele, isso é um diferencial que dá para ser desenvolvido. E em relação à resiliência, né, que é para mim também crucial aí para o atleta chegar em alto nível, a resiliência nada mais é assim, a capacidade, né, de resistir a várias vezes aí a decepções, vamos dizer assim. Então, no futebol tem-se muito aquela questão, o jogador às vezes passa ali por
várias peneiras e é rejeitado, e aí ele continuou e depois conseguiu chegar no alto nível, ou o jogador está ali na sua escolinha ou no seu time e não é convocado para o jogo, e ele não pode deixar a motivação dele baixar, porque isso vai prejudicar dele. Então essa capacidade de ser resiliente é uma capacidade extremamente importante para o atleta de futebol, e isso pode ser trabalhado e pode ser desenvolvido, tá ok? E aí, por último, dos 4 pilares, né, que não está maior aqui, não é à toa, né, o pilar tático. Então, o pilar tático, pessoal, a inteligência do jogo. E o pilar tático, de fato, é o pilar mais importante desses 4 pilares. E mais para frente eu vou explicar um pouquinho do porquê disso, tá? Mas assim, no pilar tático a gente vai falar muito da capacidade que o atleta tem de entender o jogo de futebol, sabe? De entender assim, os momentos do jogo, a leitura ali das situações que ele vai ter dentro de campo é o que vai melhorar a performance dele. A capacidade dele de tomar as decisões, aí fazendo um linkzinho lá com a parte psicológica, de tomar as decisões sob pressão, quando esse atleta ele tem conhecimento do jogo, ele vai conseguir melhorar um pouco mais essa capacidade. A capacidade também de se adaptar ao modelo tático da sua equipe ou do seu treinador, que é uma coisa fundamental também. Às vezes eu sou jogador, eu sou um atacante, eu gosto mais de jogar de uma forma, mas naquele momento eu estou num time que o meu treinador gosta de jogar um pouco diferente. Então, se eu conseguir ter esse discernimento, se eu conseguir ter essa percepção da forma que o meu treinador gosta e eu conseguir me adaptar para jogar da forma que ele gosta, com certeza você vai ser mais vezes relacionado com o jogo, mais vezes titular, e para ter destaque você precisa jogar. Então, ter esse conhecimento é extremamente importante. Conhecer também, né, as fases, os princípios do jogo é fundamental, tá? Até porque o que eu vou falar um pouco mais na frente sobre vantagens. Então, para a gente entender como que a gente pode ter vantagens no jogo, a gente precisa entender as fases do jogo e os princípios do jogo, tá? E entender o posicionamento e a movimentação, não só com a bola, mas também sem a bola. Eu vejo muito a gente treinar muito, né, com a bola, sempre com a bola, dar muita ênfase com a bola, e eu vejo pouco a gente treinando as ações sem bola. Então o jogador muitas das vezes, poucas das vezes, está preocupado com a sua ação sem bola. E uma coisa que a gente às vezes vê o jogo na televisão, e a televisão só mostra o jogador que está com a bola, e muitas vezes no jogo um gol ou uma ação de finalização sai por conta de uma movimentação, às vezes, de um jogador que estava sem a bola, que criou um espaço ali que possibilitou uma jogada acontecer, um gol ou uma finalização. Então, acho que isso que é importante. Então, é isso. 4 pilares da performance: físico, técnico, psicológico e tático. Quanto melhor você for em cada um desses pilares, maior vai ser a sua nota geral. E quando a gente fala de pilares, né, a gente pensa em algo assim, né? Um pilar físico, técnico, tático, psicológico, sustentando ali o desempenho. Porém, pessoal, eu quero trazer agora para vocês uma principal reflexão, e eu acho que é um conhecimento novo, assim, uma forma de pensar que não é tão difundida, mas que eu acho que é interessante ela ser discutida, que é entender esses 4 pilares não como pilares, mas como dimensões, tá? E aqui eu trago uma referência desse livro, né, o Caderno Metodológico aí para a Formação de Jogadores Mais Inteligentes e Criativos para o Jogo. É um livro aqui da UFV, né, de onde eu fiz a minha especialização. É um livro muito interessante, recomendo a leitura, tá? A leitura desse livro aqui para atletas é uma leitura simples, para os profissionais que trabalham também, é um livro muito interessante, e eu tirei essa referência aqui desse livro, tá? Então, o que esse livro traz? Baseado também em um outro trabalho, né, do professor Israel, que também é uma referência, é um livro que eu tenho também guardado comigo, tiro muita coisa interessante desse livro aqui, que é o pilar tático, que a partir de agora a gente vai chamar de dimensão tática, tá? Como orientadora dos outros pilares, tá? Eu vou explicar o que eu quero dizer com isso.
Se a gente pega um atleta de futebol e vai pensar lá em desenvolver a capacidade física dele, como eu falei lá no exemplo da parte física, o atleta ele tem que ser mais resistente, mais veloz e mais forte, certo? Se ele não souber, dentro do jogo, para onde ele tem que se movimentar, não adianta nada ele ser forte, veloz ou resistente. Tá? Ele vai correr errado, como muita gente diz aí, certo? Então, eu estou fazendo um link aqui que o desenvolvimento da parte física, da dimensão física, precisa estar direcionado pela dimensão tática, certo? A técnica é a mesma coisa. Eu posso ter um jogador que, numa atividade, num treino específico, num treino analítico, ele acerta todos os passos, pé direito, pé esquerdo, passe longo, passe curto. É um cara sensacional na técnica de passe e recepção. Porém, se dentro do jogo de futebol ele não entender o momento desse passe, o espaço que ele está, a diferença técnica que ele tem, não vai surgir efeito coletivo dentro daquele jogo, por melhor que ele seja tecnicamente. E o pilar psicológico é a mesma coisa, totalmente ligado aí às tomadas de decisões. Por mais que eu seja um atleta resiliente, com automotivação, concentrado, esse pilar também está totalmente direcionado e interligado com a parte tática. Então, o que eu quero dizer com isso? Primeiramente, entender da parte tática do jogo é fundamental para você depois entender como que você vai conseguir se desenvolver na parte física, na parte técnica e na parte psicológica, certo? E o jogo de futebol nada mais é que isso, ó. É a junção de tudo isso aqui. É a junção do físico, é a junção do técnico, é a junção do psicológico, incluindo aí toda a parte tática. Isso aqui é o jogo de futebol. E aí, é comum a gente ter atletas que são mais físicos, outros que são mais técnicos, né? Outros que vão ser diferenciados aí pela parte psicológica. Então, pensa assim, quanto mais eu me desenvolver nessas três dimensões, se eu tiver em paralelo desenvolvendo também o conhecimento do jogo, o seu nível só vai aumentar. E essas três bolinhas aqui, mais a bolinha de dimensão tática, tende a ir aumentando e o seu nível tende a aumentar de conhecimento de jogo, etc. Porém, poxa, se você fisicamente não se cuidar, não se desenvolver, não alimentar bem, não treinar direito, poxa, a bolinha do físico aqui ela vai ficar pequenininha. E isso vai comprometer o seu jogo. A parte técnica é a mesma coisa. A parte psicológica é a mesma coisa. Então, tudo aqui é importante, mas tenham em mente que o que vai direcionar todo o processo é a dimensão tática, tá? Então, em cima disso, né? Então, vamos fazer um paralelo aqui dessas frases aqui com as dimensões. Um corpo preparado executa mais com menos fadiga e mais consistência. Então, aqui eu estou relacionando a dimensão física, certo? Que vai conseguir realizar mais ações técnicas, mais ações táticas. Então, eu estou ligando aqui o físico com o técnico com o tático, tá? Sem a técnica, a ideia não se concretiza. É a ferramenta que transforma a visão em ação. Então, vamos lá, eu sou muito bom fisicamente, taticamente eu leio e consigo entender o jogo, porém, tecnicamente eu preciso evoluir. Eu não sou bom. Eu até consigo receber uma bola e pensar em dar aquele passe preciso, mas eu não consigo executar bem e também as coisas não caminham. Então, preciso me desenvolver na parte técnica para me conseguir desenvolver também na parte física, psicológica e na tática, tá? A mente prepara o corpo para vencer. Quem domina a mente domina o jogo. E aí, pessoal, é o que eu falei. A parte psicológica está totalmente relacionada com a parte tática quando a gente se fala de tomada de decisão. A parte psicológica vai totalmente relacionada com a parte técnica quando a gente fala de precisão. E a parte psicológica também vai estar totalmente relacionada com a parte física. Por quê? Normalmente, quando a gente está em estado de fadiga, tende a diminuir algumas coisas da parte psicológica, como, por exemplo, a concentração, certo? Então,
a gente consegue facilmente fazer esse link aí entre a parte psicológica. E o atleta taticamente inteligente joga com menos esforço e mais eficiência. E por que para mim essa é a frase mais interessante, pessoal? Que se por algum motivo genético ou seja lá, você não consiga chegar no altíssimo nível no pilar físico, no pilar técnico ou no pilar psicológico, se você for diferenciado na dimensão tática e evoluir a dimensão tática até o seu limite, você consegue, de certa forma, minimizar a sua deficiência na parte técnica, na parte física ou na parte psicológica. Por isso que eu considero, e as principais pessoas aí que eu tenho como referência, considera a dimensão tática, então, como uma direcionadora do processo. Tá bom, pessoal? E por que isso importa para o atleta? Entender a dimensão tática dá sentido às outras dimensões, como eu falei. Você vai ter mais base de conhecimento para discutir e para conversar com a sua comissão, com o seu analista de desempenho, com o seu treinador da escolinha, com o seu treinador da várzea. Então você vai ter mais argumentos para conversar e discutir e até entender, né? E com certeza você vai evoluir mais rapidamente que as outras pessoas, que os outros atletas. Isso é fato, tá? E dentro da dimensão tática, nós temos as vantagens, né? É um jogo sempre que os atletas vão estar buscando ter uma vantagem em cima do adversário. E conhecer, né, reconhecer essas vantagens é uma coisa fundamental para o desenvolvimento do atleta, tá? Saber aproveitar o tempo e o espaço disponível durante o jogo é um diferencial que o atleta vai ter quando ele tem um conhecimento maior aí da dimensão tática. E quais são essas vantagens, né? Então, eu trouxe aqui 5 tipos de vantagens que tem dentro do jogo. Então, nós temos a vantagem posicional, a vantagem qualitativa, a vantagem numérica, a vantagem cinética e a vantagem socioafetiva, tá? E como que o atleta ele vai conhecer, ele vai utilizar, né, o conhecimento dessas vantagens no jogo, como que ele vai aplicar isso de fato? Porque uma coisa é eu saber um monte de conceito, eu saber lá um monte de nomes bonitos, né? Hoje aí a gente tem até uma discussão no meio dos profissionais de futebol que se inventa muito nome, né? Organização ofensiva, defensiva, transições, etc. Mas de fato, conhecer sobre essas 5 vantagens de forma prática para você que é jogador vai ser um diferencial no seu dia a dia, no treino e no jogo, para de fato ter uma vantagem sobre o adversário. Então, como que você vai fazer? Antes do jogo ou antes do treino, você já pode começar a pensar assim, ó, quais as vantagens que eu posso explorar nesse jogo ou nessa atividade? Durante o jogo, você está durante o jogo, se você conhecer essas 5 vantagens profundamente, você vai conseguir sempre durante o jogo, ó, eu estou aproveitando uma vantagem aqui, eu estou criando uma vantagem, eu estou em desvantagem, como é que eu posso fazer para melhorar isso, tá? E, principalmente também, o que até saiu recentemente aí, uma matéria no Jornal Nacional, né, sobre a análise de desempenho no futebol, os jogadores profissionais de altíssimo nível contratando profissionais especializados para fazer esse tipo de análise. E depois do jogo, então, você poder ver o vídeo do seu jogo, tá? E avaliar se você conseguiu criar vantagem, se você conseguiu manter vantagem, ou se você esteve em desvantagem em alguns momentos do jogo. Então é assim que o jogador, na dimensão tática, pode de forma prática utilizar o conhecimento para evoluir o seu jogo, certo? E para aprender sobre as vantagens do jogo, tá? Para você conseguir dominar as vantagens do jogo, é importante ficar bem claro alguns conceitos antes de chegar lá nas vantagens do jogo. Então, por exemplo, a lógica do jogo, você entender as fases do jogo, você entender ali os princípios que a gente tem gerais, fundamentais, operacionais dentro do jogo, tá? Quando você tiver esses conceitos bem definidos, você vai entender muito mais fácil
as vantagens do jogo, aquelas 5 vantagens que eu falei com vocês. Você vai conseguir compreender elas mais fácil e vai ser mais fácil de você, dentro do treino e do jogo, e até pós, quando você for fazer a sua análise individual de você mesmo, se você conseguiu criar vantagem ou não, e se você conseguiu aproveitar aquela vantagem ou não, certo? E aí, pessoal, que eu gostaria de apresentar para vocês em primeira mão, tá? Um lançamento aqui que é exclusivo para quem está acompanhando essa aula, que está vendo de imediato, não foi divulgado em nenhum lugar ainda, que é o meu curso de dimensão tática. Entenda o jogo para jogar melhor, tá? O que é esse curso, pessoal? O que eu quero dar nesse curso? Esse curso é o início de um grande projeto, tá? Que eu vou falar de todas as dimensões, mas esse é o primeiro passo aí para você, atleta, começar a se transformar e evoluir no futebol através do conhecimento, tá? Você vai aprofundar aí os seus conhecimentos na dimensão tática. Esse curso, então, ele é voltado para atletas de futebol, para pais de atletas também poder orientar os seus filhos, para quem é jogador amador, para quem ainda está na escola. Então, a partir de 14 anos ali, todo mundo vai conseguir compreender o que eu estou falando nesse curso, por ter uma linguagem bem simples, clara e fácil assim de ser aplicada, tá? O que você vai aprender então desse curso? Desse curso, eu começo a falar sobre a lógica do jogo, explico o que é a lógica do jogo, tá? Falo sobre a complexidade do jogo de futebol e que o difícil é tornar o futebol simples, né? Isso que é o difícil. Então eu falo muito sobre isso. Eu falo também sobre as fases do jogo, então vou explicar para você detalhadamente as fases do jogo. Falo sobre os princípios gerais, os princípios operacionais, os princípios fundamentais, com exemplos, tá, pessoal? Falo também de como que você vai fazer a análise do modelo do jogo da sua equipe e também você aprender a analisar o modelo de jogo do seu treinador. Como eu te falei, ter esse conhecimento é um diferencial para você entender o que ele quer e tentar entregar o que ele quer para você ser mais vezes relacionado e jogar mais, o que é fundamental. E isso tudo são conceitos que vai fazer a gente entender, então, de fato, as 5 vantagens que eu citei aqui do jogo, tá? E para finalizar, eu vou falar sobre as aplicações práticas, tá, pessoal? Então, nós vamos ver lá, dentro desse curso, esses 5 tipos de vantagens, tá? Posicional, qualitativa, numérica, cinética e socioafetiva, fazendo um link com esses conceitos que eu falei anteriormente, a lógica do jogo, as fases do jogo, certo? E na aplicação prática, que é de fato o que vai fazer você evoluir, né, como atleta, eu vou explicar um pouco uma coisa que é fundamental, que é você filmar de alguma forma os seus treinos, os seus jogos. Então, vou dar dicas sobre isso, formas de você conseguir fazer isso, tá? Vou dar dicas também, vou ensinar você a como que você vai analisar. Então, poxa, consegui filmar aqui que seja 15 minutos do meu jogo. Como é que eu vou fazer essa análise? Então, eu vou mostrar a você como que você vai fazer essa análise, já utilizando todos os conceitos que você aprendeu sobre o jogo e sobre as vantagens. E vou te mostrar também uma forma simples de editar isso, tá? Sem nada pago, sem software, com todos os softwares gratuitos, tá? A gente já tem em qualquer celular, a gente consegue aí aplicativos gratuitos de edição, a gente consegue subir os vídeos aí gratuitamente para o YouTube, tá? Gravar a tela. Então, nas aplicações práticas é isso que eu vou mostrar para você. Com esse conhecimento aqui, com esse conhecimento do jogo, com esse conhecimento das aplicações práticas, você vai conseguir fazer o seu material próprio, vai conseguir ali fazer as suas próprias análises, tá? Até ajudar alguns colegas eventualmente. Então, é isso aí que você vai ter nesse curso, tá, pessoal? Falando de valores, tá? Eu sei que é um ponto delicado aí, mas vamos lá. Esse curso, pessoal, como eu falei, é parte de um grande projeto, tá? Só que vocês que estão aqui nessa aula, e quem estiver acessando ela principalmente ao vivo, o preço inicial desse curso vai ser de 12 vezes de R$ 49, tá? Com acesso aí por um ano e com a ferramenta da Hotmart, né? Que é um tutor interativo. O que é essa ferramenta, pessoal? Todo o conteúdo da aula, você vai ter um chat 24 horas para você perguntar a ele se você tiver alguma dúvida para te direcionar, tá? Porém, pessoal, para quem está aqui nessa aula, tá? Eu vou estar dando esse bônus exclusivo, que é
o acesso vitalício, tá? Então não vai ser acesso por um ano, tá? Então a gente vai ter o acesso vitalício a essa aula, tá? Futuramente, os acessos a esses cursos vão ser anuais, então quem adquirir agora vai ter acesso vitalício, ok? E para quem está acompanhando essa live, tá? E é por tempo determinado, é um tempo limitado, eu vou estar fazendo aí uma super promoção de saindo aí de 12 vezes de 49 por R$ 99, tá, pessoal? Isso por tempo limitado, limitadíssimo. Provavelmente deve ser daqui 3 dias eu já devo tirar aí essa promoção. E indo além, conhecendo a realidade assim de todos, e também porque eu quero muito que esse conhecimento chegue em mais pessoas, né? Então eu quero que vocês compartilhem aí com as outras pessoas também. Eu estou disponibilizando agora, tá? 50% off em cima da promoção. Então, basicamente, pessoal, você vai aí agora, tá? Eu vou até já colocar aqui também o link aqui para vocês no chat, para vocês já entrarem diretamente aí na página de compra do curso, tá? Deixa eu copiar aqui para vocês, ó. E vou até mostrar para vocês aqui também como que vocês vão fazer a inserção desse cupom. Então é isso, pessoal, ó. Cupom 50% off em cima da promoção. Então vocês têm aí, eu vou disponibilizar 30 cupons para vocês adquirirem. Como é que vocês vão fazer, pessoal? Pode ser aqui pelo link, tá? Que eu mandei no chat, ou pode ser também pelo link da bio lá do Instagram. O Instagram é rafael.professor. Então vocês vão clicar aqui, ó, no link que está aqui na bio, certo? Clicou nesse link da bio, pessoal. Vocês vão entrar aqui, ó. Curso Dimensão Tática para Atletas, tá? Clicou aqui em comprar agora, certo? Você vai escolher entre cartão de crédito ou Pix, tá? O que for melhor para você aí, e vai aplicar aí o cupom de 50% off, tá? Quando você aplicar esse cupom, você já vai ver lá que o valor vai passar para R$ 49,50, tá, pessoal? Então, isso aí, ó, vou deixar o cupom aqui também no site, tá? No chat aí, 50% off. Tempo limitado, pessoal, já estou garantindo para vocês aí. Provavelmente deixo os 30 cupons, com certeza eu vou deixar, tá? E aí essa oferta também dos R$ 99 por tempo limitado. Então, se você quiser de fato evoluir aí no futebol e ou quer compartilhar isso com alguém também, compartilha aí com o pessoal, faça a compra, tá, pessoal? E dê os feedback também dentro do curso, ok? Novamente, vou deixar aqui o meu Instagram, @rafaelprofessor, vou postar conteúdo bacana lá, continuar postando, até conteúdos desta aula aqui, conteúdos também do que está lá no curso pago, tá? Acompanhem lá. E próximos cursos, tá, pessoal? Do mesmo jeito que eu lancei aqui o pilar tático, eu vou lançar aí o pilar físico, né, a dimensão física, vou lançar depois a dimensão técnica e vou lançar a dimensão psicológica. Então me acompanha aí para vocês conseguirem ter esse acesso exclusivo igual o de hoje aí nessas outras dimensões, tá? Em breve também a gente vai ter a comunidade aí de atletas que pensam no jogo, é uma comunidade para quem de fato quer evoluir, trocar ideias, tá? Trocar experiências, atletas que até jogam no mesmo time, a questão da filmagem, né? Poder compartilhar essas filmagens aí, eu acho que isso é interessante. E também vamos ter as atualizações aí semanais no conteúdo, tá ok, pessoal? No mais, muito obrigado. Se você quer jogar em outro nível ou quer que o seu filho jogue em outro nível, seja lá o nível que você jogue, a decisão é sua, tá? Seu jogo começa aqui e o link dessa aula aqui, ele vai ficar disponível para vocês, tá? Eu vou deixar ele disponível ali no Instagram também durante um tempo. E compartilhe então com os amigos aí, compartilhe com as pessoas que você acha que vai gostar de ver esse conteúdo. Tá ok, pessoal? Muito obrigado. Obrigado a todos aí que acompanharam essa aula ao vivo, né? Vou deixar aqui agora um tempo aí para vocês me fazerem perguntas no chat. Se vocês tiverem alguma pergunta aí, eu vou estar respondendo.
e senão a gente encerra por aqui. Beleza, pessoal? Obrigado e estou à disposição aí para responder algumas perguntas aí no chat.